Olá, você, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você aqui comigo no canal Diácono Antônio Francisco, para juntos conhecermos a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. No vídeo passado, eu respondi a pergunta: o que eu preciso fazer para ir para o inferno? E eu expliquei e respondi que, para ir para o inferno, eu não preciso fazer nada. Se eu não estiver fazendo nada para ir para o céu, automaticamente eu estou indo para o inferno. Hoje eu quero responder o que eu preciso fazer para ir para o céu. Eu quero responder essa pergunta lendo aqui na Sagrada Escritura, primeiramente, o que a igreja ensina, qual a revelação que a igreja recebeu e transmitiu ao longo desses 2024 anos. Vamos ler aqui o que Jesus falou para os apóstolos, depois de ele ressuscitar e aparecer para eles, e lhes deu uma missão. Vamos ver aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ele disse assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos aqui o que Jesus deu essa ordem para os apóstolos. Eles foram obedientes, eles saíram para o mundo inteiro, pregaram o Evangelho, né? E hoje podemos dizer que o Evangelho já foi pregado a toda criatura no mundo inteiro. E ele diz aqui: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aqui já é uma condição que Jesus colocou, né? Aquele que crê. Primeiro eu preciso crer. Crer em quem? Em Jesus, que é o Salvador, que é o Messias. Crer na revelação, né, do Evangelho e a Boa Nova. Depois de crer, eu preciso ser batizado, né? Aí alguém poderia perguntar assim: como é que então eu posso batizar crianças? Aí nesse caso, a criança é batizada na fé dos pais. E essa criança que é batizado no inocente, quando atinge a idade mais ou menos aí 15 anos, ela recebe a confirmação do batismo, que é a crisma. Vamos ver também que no outro evangelho também que Jesus dá uma dica para nós, o que nós precisamos fazer para ser salvo. Está no evangelho de São Mateus, capítulo 19, no versículo 16, que é o evangelho do jovem rico, que diz assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Então aqui, quando Jesus disse para os discípulos pregar o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo, Jesus está dizendo muito mais, dizer com palavras que eu creio em Jesus, eu aceito como meu Salvador. Quando eu digo que creio no Evangelho, na pregação, isso inclui muita coisa, né? Eu preciso, nessa fé de crer no Evangelho, eu preciso obedecer os mandamentos, eu preciso obedecer o que ensina a Santa Igreja Católica, receber os sacramentos, que são sinais visíveis de Deus, que nos toca, que nos ajuda nessa caminhada para a salvação. Os sacramentos da reconciliação, por exemplo, a confissão. Eu preciso cumprir o preceito dominical, eu preciso ir à missa, eu preciso confessar pelo menos uma vez ao ano, como ensina a igreja. Então, assim, é difícil. Jesus disse isso: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Não é simplesmente dizer eu aceito Jesus, estou salvo. Exige de nós muita renúncia, exige de nós muita força para entrar no reino de Deus. Claro que essa força, isso tudo que nós nos esforcemos, é graça de Deus, porque a salvação é graça de Deus.
Jesus nos salvou lá na cruz, mas precisa de nós um certo esforço, primeiro de aceitar e depois viver os sacramentos, os mandamentos, que não é fácil, não é exigente. Jesus disse e é verdade, quem quer ir para o céu é um desafio muito grande, porque o nosso inimigo, o demônio, quer nos levar para o inferno. E ele nos tenta o tempo todo para nós desistirmos da caminhada, de pertencer à Igreja Santa Católica Apostólica Romana, a qual fora dela não há salvação. Então, meus irmãos, ir para o céu é um desafio grande. Não é simplesmente dizer eu aceito Jesus, vou fazer minha oração em casa e não participar da comunidade. Não. Quem quer ir para o céu precisa se esforçar, passar pela porta estreita, é isso. E é perseverando até o fim. Jesus também disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, é um desafio que é possível, com o nosso esforço e com a graça de Deus nos ajudando, a gente consegue. Por isso nós precisamos sempre estar em oração, pedindo a Deus essa graça de nunca desistir, não esmorecer nesse caminho da salvação. Porque nós sabemos que aqueles que já chegaram no céu, os santos que já nos antecederam, a gente vê na vida deles o quanto eles sofreram, o quanto eles se esforçaram com a graça de Deus e seu esforço pessoal para entrar no reino do céu. Então eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo, nessa resposta. Espero que você deixe seu joinha, seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana.